Olá, queridos estudantes do Estudando Livros Espíritas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Julie Figueira, eu sou a idealizadora do canal Estudando Livros Espíritas, que, como o próprio nome já diz, nós estudamos a doutrina espírita através de histórias de livros. É uma forma um pouco diferente de estudar a doutrina de luz e de amor do nosso querido Mestre Jesus. Nós já temos uma playlist do livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, que é um livro muito interessante, concebido pelo grupo de estudos Kaiba-Schutel, que conta a história de um espírito, do espírito de Eustáquio, que demora 15 séculos para se regenerar parcialmente. São 17 encarnações que nós acompanhamos do Eustáquio, sendo 15 como homem e 2 como mulher, em que ele erra muito, em que ele acerta também, em que ele vai evoluindo, assim como nós. Nós também estamos na mesma trajetória de Eustáquio, então é muito interessante acompanhar esse livro. Você que se interessou, vá até a nossa playlist, nós temos um panorama geral do livro, em que eu detalho mais informações. Nós temos os capítulos propriamente ditos, preparados com tanto amor e carinho pelos nossos queridos expositores. Nós temos também alguns temas extras, como uma gravação sobre as colônias espirituais, uma entrevista com o querido senhor Abel Glasser, que é o líder do grupo de estudos Caiba-Schutel, a sua filha querida Adriana, enfim. Para quem quiser, então, acompanhar a nossa playlist já iniciada do livro Eustáquio, corre lá. Mas hoje eu vim falar para vocês sobre a segunda playlist do canal que nós vamos iniciar, do livro Umbral. Olha lá, o livro Umbral, também do grupo de estudos Kaiba-Schutel, Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual. Antes de adentrar ao estudo do livro Umbral, a apresentação do livro, que eu vou fazer para vocês hoje, eu gostaria de detalhar um pouco como são concebidos os livros do grupo de estudos Kaiba-Schutel. Muita gente fala, o livro Eustáquio, psicografado por Abel Glasser, o livro Umbral, psicografado por Abel Glasser. E não é isso, pessoal. O grupo de estudos Kaiba-Schutel utiliza 3 tipos de mediunidade para conceber os livros. São a mediunidade de vidência, de psicofonia e de psicografia. O seu Abel Glasser, ele detalha exatamente aqui no prefácio do livro do Eustáquio como que esse método é utilizado. E isso vale para qualquer livro concebido pelo grupo de estudos, tá, pessoal? Está aqui no prefácio do livro do Eustáquio, mas é o mesmo sistema. Então, o senhor Abel fala aqui para nós. O método utilizado foi o da vidência simultânea de vários médiuns, concomitante à orientação psicofônica de um mentor, que confirma, corrige e complementa os relatos. Depois, tudo isso é gravado, transcrito e sistematizado pelos autores materiais, que são liderados pelo Sr. Abel. E, por fim, tem-se a mediunidade de psicografia, que detalha os diversos diálogos e relatos. Então, é muito interessante a forma como o grupo de estudos concebe os livros que escreve. Então, agora sim, nós vamos entrar na apresentação do livro Umbral. Muita gente me pergunta por que eu escolhi esse livro para estudar aqui no canal. E eu escolhi porque eu tenho muitas dúvidas do que é o umbral, do que é essa região, por que os espíritos vão para lá. Então, eu creio que, assim como eu tenho muitas dúvidas e às vezes conceitos equivocados, muitos de vocês também possam ter essas mesmas dúvidas, esses mesmos conceitos equivocados. Então, nada melhor do que estudarmos o livro Umbral, que vai detalhar os diversos tipos de umbral, eu nem sabia que isso existia, e os espíritos que para lá vão. Por que foram para lá, por que ficaram lá, como foram resgatados. Então, é muito interessante. Certa vez eu estava assistindo
o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Ele estava falando sobre o livro Nosso Lar. E no livro Nosso Lar nós temos um capítulo chamado Umbral. E ele estava justamente nesse capítulo. E aí surgiram muitas dúvidas e o Haroldo falou, brincando, é claro, né? O umbral não é um bairro, não é uma cidade que nós pegamos um ônibus e falamos: "Olha, eu vou descer lá no umbral, viu?". É claro que ele estava brincando, mas essa analogia faz a gente querer estudar a respeito dessa região e saber mais o que ela significa. Por que que os espíritos vão para lá? Por que que ficam durante tanto tempo? Nós vamos ver que o nosso querido Eustáquio ficou um tempo lá, o nosso querido André Luiz também. Por que que isso acontece? Então o livro vai decifrar tudo isso. Mas o que é efetivamente o umbral? O umbral, essa palavra, ela não está presente nos livros da codificação. Foi André Luiz e Emmanuel, que é o mentor do Chico Xavier, que utilizaram nos livros ditados ao médium. E umbral significa entrada, porta, portal. Muita gente tem a ideia de umbral só como essa região sombria, de dor, de choro e ranger de dentes, escura. O umbral é isso também, claro, mas não é só isso. No umbral estão presentes os postos de socorro e as colônias espirituais. Pois é, essa era uma dúvida que eu tinha. E fiquei muito espantada quando soube que as colônias espirituais, algumas delas, claro, não todas, e os postos de socorro estão dentro da região umbralina. E por que isso, pessoal? Porque os postos de socorro, especialmente, eles acolhem aqueles espíritos que são auxiliados nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão. E eles são recolhidos, acolhidos, encaminhados até estes postos de socorro para que possam ter uma orientação e para que também possam depurar os seus fluidos mais pesados, mais densos, aqueles fluidos acumulados ao longo da encarnação e pós desencarne, que não é porque a gente desencarna que a gente vai virar anjo. Nós continuamos a ter o mesmo padrão vibratório em que nós tínhamos enquanto estávamos encarnados. Então, o espírito precisa desse tempo dentro do posto de socorro, que tem uma série de tratamentos, e depois pode migrar para as colônias espirituais, que também vai passar por uma série de tratamentos, vai trabalhar. Mas até ele chegar na colônia espiritual, ele precisa passar por esse estágio no posto de socorro para depurar os seus fluidos. Então, é necessário que estes locais estejam próximos à Terra. Aqui nessa figurinha vocês conseguem enxergar. Nós temos a Terra, os diversos umbrais, umbral cavernoso, umbral pedregoso, umbral denso, umbral nebuloso. Nós temos aqui um numerinho 3 com a estrela de Davi, a colônia espiritual Nosso Lar, na terceira esfera. Nós temos aqui na quarta esfera essa estrela de 8 pontas, que é a representação da colônia espiritual Alvorada Nova. Então vocês vejam que elas estão muito próximas à Terra. Por quê? Justamente porque elas vão, depois desses estágios no posto de socorro, elas vão abrigar esses espíritos, para que eles possam se regenerar, aprender, estudar, trabalhar, para que eles voltem depois numa outra encarnação, até que de encarnação a encarnação eles possam galgar outras colônias espirituais que já estejam fora do umbral, que já estejam em patamares mais superiores. Então, nós podemos definir o umbral como uma faixa vibratória que se inicia na crosta terrestre e se estende até o plano espiritual. Qual que é o padrão vibratório dos espíritos que ocupam esse umbral que eu mostrei na fotografia para vocês, esse umbral mais sombrio, mais denso? São vibrações mentais densas e pesadas, pois concentra espíritos muito apegados à matéria ou imbuídos de sentimentos menos nobres.
como egoísmo, orgulho, a culpa, remorso, ódio, vingança, dentre outros. Vocês estão vendo aqui na figurinha o espírito aqui, desenhado de preto, e é ao redor dele aqui um padrão vibratório mais pesado, mais denso. Não é algo leve, claro, né? Vocês estão vendo aqui. Então, esse é o padrão vibratório dos espíritos que habitam o umbral, que é o mesmo padrão vibratório dos habitantes da Terra, pois ainda é um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Então as pessoas falam: "Ah, fulano é muito egoísta, ele com certeza vai para o umbral. Ah, ciclano, vive tendo pensamentos de vingança, com certeza ele vai para o umbral". Nós já estamos no umbral. A Terra, ela é uma das regiões do umbral. Justamente por isso, qual é o padrão vibratório das pessoas que aqui habitam? Nós ainda, infelizmente, não conseguimos ter aquele amor que Jesus pediu para que nós tenhamos, um amor puro e simples. Vamos amar uns aos outros, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, nós ainda não conseguimos, ainda está um pouco distante ou muito distante. Nós ainda vibramos numa faixa vibratória mais baixa, mais densa. É claro que assim como na região umbralina, em que nós ficamos, eu pelo menos fiquei espantada de saber que algumas colônias espirituais estão localizadas no umbral, é a mesma coisa aqui na Terra. Nós temos locais aqui na Terra onde se praticam a caridade, onde os seres são amorosos uns com os outros. Um exemplo, um centro espírita que tem um trabalho assistencial, ou qualquer casa que tenha um trabalho assistencial, muito diferente de uma região onde se praticam crimes, onde se queira usar drogas. Então, os padrões vibratórios também vão se alterar de acordo com a intenção daqueles habitantes. É assim que acontece também no plano espiritual. Então, André Luiz define o umbral como uma região de transição. A finalidade do umbral é o esgotamento dos fluidos mentais mais densos, provenientes das nossas imperfeições e ligados àqueles aspectos inferiores da vida terrena. A figurinha também mostra aqui, tá vendo? O homem, ele está se depurando daqueles fluidos mais pesados, daqueles fluidos mais densos, de sentimentos menos nobres, e tá rumo ao caminho da luz. Vocês vejam aqui, ó, ele está indo para o caminho da luz. Então, a região do umbral é uma região de transição para que o espírito possa depurar esses fluidos mais densos. Voltando aí, o nosso querido Eustáquio ficou 70 anos no umbral, após uma encarnação em que ele cometeu o suicídio. Do mesmo jeito, André Luiz ficou 8 anos no umbral. O André Luiz também cometeu o suicídio, mas aquele suicídio indireto, em que você vai desgastando o seu corpo e acaba acontecendo aí algum problema de saúde que leva ao desencarne. O Lísias, que foi o enfermeiro que cuidou do André Luiz, quando ele foi resgatado daquele umbral sombrio e foi levado à colônia espiritual Nosso Lar, diz que o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo se criasse tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactadas, há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidos a planos de elevação. E Lísias continua.
Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de se estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem e agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder, pela concentração das tendências e desejos gerais. Esse relato de Lísias está no livro Nosso Lar, no capítulo chamado Umbral. Então, voltando àquele desenho do começo, nós temos aqui os diversos tipos de umbral: umbral nebuloso, denso, pedregoso e cavernoso. O o livro Umbral traz relatos de espíritos que habitaram por determinado tempo todos esses tipos de umbral. Por que eles foram parar nesse umbral? Por que eles permaneceram nesse umbral? Como eles foram resgatados? As diversas tentativas dos peregrinos do umbral para fazê-los se arrepender de suas condutas. Então, detalhando um pouquinho mais aqui as zonas do umbral, então nós temos aqui essa pirâmide em que nós colocamos as diversas zonas umbralinas. A zona 3, que é um umbral nebuloso, que vai ser o objeto do nosso estudo agora no ano de 2026. Os relatos dos espíritos que viveram no umbral nebuloso, que digamos assim é um umbral mais light. E assim nós vamos seguindo para a zona 2, umbral denso, zona 1, umbral pedregoso e abaixo da crosta terrestre, o umbral cavernoso. Nós podemos, se o umbral nebuloso é o umbral mais light, fazendo aqui a brincadeira que eu fiz com vocês, nós vamos tendo aí um declínio. Então, as zonas vão sendo pioradas. Os espíritos que lá habitam são espíritos mais endurecidos, mais complicados, com sentimentos cada, cada vez menos nobres. Aqui nesse próximo slide aqui do detalhamento das zonas, então nós temos no umbral nebuloso, zona 3, que é o topo da pirâmide, a região que eu brinquei com vocês, que é a região mais light, são espíritos materialistas que cultivaram o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ódio, a intolerância, sem praticar a caridade. Indo um pouquinho mais para baixo, piorando um pouquinho mais o umbral denso, que é a zona 2, que é uma zona de transição para espíritos que migram do umbral pedregoso em direção ao nebuloso. É uma espécie de transição entre os dois umbrais. Daí a zona 1, umbral pedregoso, que são os criminosos, e onde está localizado também o Vale dos Suicidas. É a região mais próxima da crosta terrestre, acima do solo. Descendo um pouquinho mais, o umbral cavernoso, que está abaixo da crosta terrestre, que são aqueles espíritos mais agressivos e ignorantes, psicopatas, sociopatas e enfermos mentais violentos sem remorso. O umbral cavernoso não é um inferno de fogo e lava. São cavernas escuras de extremo frio espiritual. Quando nós chegarmos aos relatos do umbral cavernoso, vocês vão ter acesso ao que efetivamente é o umbral cavernoso e os espíritos que lá habitam. Então, o Sr. Abel Glasser diz que estes relatos que eu falei para vocês que nós temos no livro, eles têm a função de incentivar os encarnados a modificarem os seus comportamentos negativos, adotando uma forma mais equilibrada de viver no plano material. É bom que nós façamos uma reflexão sobre as nossas vibrações, os nossos pensamentos, sentimentos, intenções, que vão construir o nosso padrão vibratório agora e para o futuro. Porque não é porque nós desencarnamos que nós vamos virar anjos. Nós vamos continuar tendo o mesmo padrão vibratório de quando nós tínhamos aqui enquanto encarnados. É bom que nós pratiquemos a caridade, aquela caridade genuína, que eleva a vibração e prepara o espírito para planos superiores,
que nós procuremos vencer de qualquer forma o orgulho e o egoísmo, as grandes chagas da humanidade, que são as principais fraquezas que aprisionam o espírito no umbral. Então eu desejo que essa breve apresentação tenha instigado a estudarem o livro, acompanharem aqui a nossa playlist, que nós vamos ter os expositores que vão preparar os capítulos com tanto amor e carinho para vocês. Procurem complementar com outros livros da doutrina, o próprio Nosso Lar que eu citei aqui, temos também o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Os nossos expositores vão estar sempre orientando as leituras complementares para vocês. Então eu desejo ótimos estudos a todos.